Olá, bom dia. Eu sou o professor Rogério. Esses últimos vídeos que nós estamos, discutindo aqui, esses últimos vídeos que eu estou conversando aqui com vocês, eles estão muito centrados sobre as questões do desenvolvimento, né? Então, mesmo esse vídeo ele sendo do segundo ano, né, então dando continuidade, né, sobre a questão das conferências ambientais, os acordos que elas foram firmados. Nós vamos começar aqui, nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre as questões da ODS, né, que a ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, o porquê que é necessário que tenha esses objetivos? Então, nós vamos tratar um pouquinho cada um deles, né? Nós vamos pontuar cada um deles e vamos tentar, né, chegar a um denominador comum. Lógico que é difícil, mas tentar chegar pelo menos a um discurso comum. Bem, então já vou agradecendo aqui, né? Nesses últimos dias eu venho vendo que que os grupos, né, estão aceitando mais o meu trabalho. Mesmo assim, ainda tem muito o que fazer, né? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, deixa aqui a sua inscrição, é importante, né? Para que esses conteúdos eles cheguem a outras pessoas. Se você acha que esse conteúdo ele é interessante, né, para outras pessoas, né, compartilhe também aqui o meu canal. Se você acredita no meu trabalho, né, e você gosta, dê um like aqui no seu, né, nesse vídeo, né, comente, né, sobre as interações, né, é importante para que eu saiba como é que esse vídeo ele está chegando até vocês, né, se vocês estão interagindo com ele. Então isso aí é muito importante. Então, sem muitas demoras aqui, eu vou começar, porque eu falo muito sobre os temas que nós vamos discutir aqui. Então, o tema central é os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, como é que nós podemos, né, gerar, como nós podemos chegar a uma sociedade utópica, né? Então, uma sociedade que ela tenha o desenvolvimento, ela consiga se desenvolver sem predar, né, sem atitudes predatórias dentro do seu ambiente, né? Então, como isso é possível, né? Então, a gente vai discutir esses pontos. A primeira coisa que, como qualquer vídeo que eu gravo aqui, eu vou iniciar falando sobre os conteúdos. Então, o objetivo global da ONU. Então, a ONU, né, ela discutiu e os líderes, aqueles que são responsáveis pelos seus países, eles vão elencar, né, eles vão criar uma hierarquia, né, dentro desses objetivos. Então, nós vamos discutir esses objetivos e os seus grupos, né? Então, nós vamos falar sobre a Agenda 2030 e os desafios globais. Então, o que se trata essa agenda, né? Então, porque essa agenda ela está tirando o sono de muitos líderes mundiais. A questão do desenvolvimento sustentável. Então, como é que nós vamos lidar com esse desenvolvimento de uma forma ampla, para que todos tenham a oportunidade e o direito de se desenvolver sem predar, né, sem destruir o ambiente para as futuras gerações? E qual é o objetivo desse vídeo? Então, analisar e discutir o papel das ODS no Brasil e no mundo, né? Então, essas ODS, elas são importantes, né? Para que objetivo, né? Então, discutir o papel delas aqui no nosso território, né? Então, o Brasil é um país que necessita muito, assim, nós chamamos a atenção do mundo, né? Principalmente porque o Brasil é um local onde concentra-se as maiores fontes dos recursos que o mundo todo precisa, né? Então, como é que nós, né, como é que essas ODS elas são tratadas para nós? Então, como é que nós lidamos com essa ODS e o mundo também? Então, no caso aqui, nós temos a habilidade que nós vamos discutir, que é analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e de acordos internacionais para a promoção e a garantia das práticas ambientais sustentáveis. Então, como é que a ONU,
né? Como é que o Brasil, os países que também são obrigados a assinar esse acordo, né? Pensar da seguinte forma, essa imagem aqui fica bem claro, né? Então, nós estamos sentados em uma montanha de lixo, né? Então, nesse caso, se nós não tivermos, se nós não começarmos a pensar em nossos hábitos, em nossos costumes de consumo, é esse o futuro do nosso planeta. É só lembrar aquele desenho da Disney falando do Wall-E, né? Então, o Wall-E, a questão de que o planeta ele vai se tornar inabitável em um médio, longo prazo, né? Então, como é que isso pode ser evitado, né? Como é que isso pode ser trabalhado para garantir a sustentabilidade e garantir, né, que todos possam, né, se desenvolver em sua plenitude. Então, as ODS, ela tem essa função. Bem, então, no caso, eu vou deixar aqui no, né, nas referências do vídeo, esse vídeo da ONU, né, quais são os planos e os objetivos globais, né, sobre a sustentabilidade. Então, eu recomendo, né, que vocês assistam esses vídeos que estão ali nas referências para ampliar ainda mais o debate que nós estamos tendo aqui. Então, no caso, nós temos esses 17 níveis aqui que nós vamos discutir um por um, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês mentalizem eles, né? Que vocês pensem em o que significa cada um deles, para depois nós chegarmos ao objetivo, que é discutir um por um e chegar a uma consciência de qual é a importância desses objetivos, né? Então, cada um deles. Bem, então, juntos, né? Então, todos juntos vamos refletir e comentar aqui. Reflitam sobre as seguintes questões. Quais são os grandes problemas globais e da sociedade nos dias de hoje? Pensam e exponham três deles. Após a coletivação, assim, o nosso debate nos comentários, né, que nós vamos coletivizar, né, essas análises, né? Então, observando a imagem dos problemas, apontem quais são esses problemas aqui nos comentários. E nós vamos falar sobre cada um desses objetivos. Então, eu vou começar aqui a trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre a Agenda 2030. Então, essa agenda, ela foi discutida em setembro de 2015. Os representantes dos Estados-membros da ONU, que se reuniram em Nova York, reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global em um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Então, no caso, quando nós pensamos nos povos que vivem na floresta, né? Então, os povos ribeirinhos, os povos coletores de raízes de sementes, né, de cocos, que são ótimos para a produção de cosméticos, entre outros produtos que nós usamos no nosso dia a dia. Então, como é que nós podemos fazer com que esse povo eles defendam a floresta, eles mantenham a floresta em pé, se eles vivem em uma condição de pobreza extrema, né? Então, a Agenda 2030, ele tem como meta, como fundamento inicial o debate, é acabar com a pobreza em todas as suas esferas. Isso é fácil? Não, né? Então, é um debate, é uma conversa, porque muitos vão usar vários discursos, né? Nós temos discursos deterministas, como a questão, né, do mérito, né, da meritocracia, né? Então, quem se desenvolve, quem se esforça muito tem vantagem. Mas será que todos têm o mesmo princípio? Todos têm as mesmas oportunidades de vida? Então, se eu pegar um aluno meu, aqui da periferia de São Paulo e levar e comparar com um aluno que estuda numa escola central particular aqui em São Paulo, será que eles têm a mesma bagagem, o mesmo incentivo, né? Então, as mesmas oportunidades culturais, né? Então, cinema, a gente trabalha, né? Eu trabalho numa escola que ela fica próxima ao estádio do Corinthians e próximo, né, ao shopping Itaquera. Mas será que esses meus alunos, eles têm acesso a cinemas, a teatros, a museus,
né? Então, isso também tem tudo a ver com essa questão de erradicar com a pobreza, né? Não apenas a pobreza física, a pobreza capital, mas também a pobreza cultural, né? Que é um problema também sério, né? Então, aumentar essa bagagem, né? Então, isso é um problema que nós temos que conversar, debater, entre outros pontos. Então, essa Agenda 2030, ela é um plano de ação para as pessoas, né, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS, e 199, 169 metas para erradicar a pobreza e promover a vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Então, são objetivos e metas claras para que todos os países adotem, né, adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global de orientação e as escolhas das necessidades, né, das necessárias, as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. Então, dentro das possibilidades do planeta, né? Então, nós sabemos que o nosso planeta, ele se recupera naturalmente em uma certa velocidade, né? Então, se nós formos pensar o nosso planeta, né, como um ser vivo, vamos dizer que o nosso planeta ele tem um processo de autocura, né? Então, quando nós ficamos doentes, quanto tempo demora para que nós possamos recuperarmos a nossa saúde plena? Então, vamos pensar o seguinte, como nós extraímos recursos do nosso planeta. Quanto tempo o planeta ele demora para recuperar esses recursos, para que esses recursos eles sejam novamente absorvidos pelo planeta, né? Então, esse é uma questão que é ímpar no nosso tempo, né? Então, nosso tempo hoje é um tempo gritante sobre esses problemas. Então, nós temos 17 objetivos que são tratados, que são conversados, né, que foram discutidos e debatidos e aceitos, só que esses 17 objetivos, eles estão dentro de um parâmetro que o planeta ele suporta, né? Então não adianta eu vir aqui e colocar aqui para vocês o seguinte: nós temos que fazer isso, ponto e acabou. Não é assim, né? Então, trabalhar as pobrezas, né, entre outras questões, e ter um prazo, né, para que isso ocorra, né? Então, isso é um terreno bem, né, bem complicado de se entrar, né, pensando que nem todos têm a mesma oportunidade. Então, aqui nós temos uma ativista, né, uma ativista ambiental jovem, né, que é exatamente essas questões que eu vou pedir para que vocês comentem aqui. Então, na sua opinião, por que crianças e jovens são importantes para a implementação da Agenda de 2030? Você conhece alguma ação que promova um desses objetivos? Então, no caso aqui, eu coloquei a imagem, uma frase da Greta, né? A Greta é uma menina norueguesa que ela dedica parte do seu tempo, né, para se colocar em vista, né, para discutir as questões ambientais. Então, ela como uma ativista, criança, uma jovem, né, hoje ela já é ela está chegando próximo da vida adulta, né? Então, a Greta, ela vai dizer o seguinte: eu não quero que vocês estejam esperançosos. Eu quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque ela está. Então, nós, né, nós adultos, que nós já estamos em um processo de descendência da nossa atividade física e mental, né, então nós temos o compromisso para garantir, né, o futuro, né, para essas futuras gerações, um futuro digno, né? Então, só que os jovens, de uma certa forma ou de outra, eles têm que pensar e discutir e colocar com urgência esses objetivos, porque daqui a alguns anos é eles que vão herdar essa questão, esse mundo, né, que nós estamos deixando para vocês, né, que é um mundo que está em um processo de ruína, né? Então, daqui a 20, 30, 40 anos, quando o YouTube manter esse meu vídeo aqui no ar, o que as pessoas vão observar naquilo que eu estou falando, né, que eu estou aqui falando, né, e o que elas vão deduzir, ou que elas vão
absorver e falar, pô, aquele cara ali tinha razão, ou pô, o cara falou um monte de absurdo, né? Então, qual é a herança que eu estou deixando aqui? Né? Então, discutir com clareza e tentar, né, colocar na cabeça das pessoas que é importante, né, que nós mudemos esse nosso estilo de vida, né, que é importante a gente discutir. Então, aqui nós temos um outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, explicando sobre essas 17 metas, mas eu vou além. Então, eu vou trazer essas 17 metas, esses 17 objetivos que são, né, que são colocados para os nossos tempos. Então, nós temos esses 17 objetivos aqui dentro, né, dentro, né, desse quadro, e esses 17 objetivos, eles são divididos em três grupos, né, que nós vamos discutir cada um desses grupos e cada um desses objetivos, para nós sabermos em que vespeiro que nós estamos se metendo. Então, o tamanho desse problema e como é que nós temos, né, o dever de tratar isso com uma certa urgência, né? Então, nós vamos pensar esse primeiro grupo, que é uma vida sustentável. Então, quando você vem ODS, é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Ele vai até o 17. Então, o primeiro grupo, esse primeiro grupo, nós vamos discutir o seguinte: primeiro, erradicar a pobreza, acabar com a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. Então, não tem como pensar em desenvolvimento sustentável se nós temos uma disparidade na distribuição de renda, né? Então, não tem como pensar em um desenvolvimento igualitário, se nós temos pessoas que têm como consumir produtos de primeira linha, né? No caso, produtos que não usem agrotóxicos e outros, né, que têm que se alimentar né, de alimentos extremamente contaminados por agrotóxicos, porque eles são mais baratos. Então, nesse caso, não tem como pensar em uma vida sustentável se não houver uma distribuição de renda igualitária. Dois, né? Então, a fome zero em uma agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover uma agricultura sustentável. Então, nós temos que garantir que todos tenham o básico para se manter vivo, uma alimentação rica e sustentável. Então, pensar da seguinte forma: é mais interessante se pensar em uma produção de commodities voltados para a indústria alimentícia ou a produção de alimento voltado para a subsistência daquela população, né? Então, se todo mundo pensasse, ou se todos pensassem de uma forma onde a alimentação básica ela tem que ser garantida, né? Com certeza nós não teríamos tanta discrepância na produção de alguns tipos de alimentos e principalmente uma agricultura sustentável. Então, no nível da distribuição do uso de recursos da terra, da água e por aí vai. Então, a agricultura, que ela seja sustentável, que não agrida o meio ambiente. Três, saúde e bem-estar. Então, assegurar a vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Então, saúde, né? Então, eu tenho que garantir que todas as crianças sejam atendidas nas necessidades básicas, como os idosos. Eu estou falando dos extremos, porque os extremos, eles são necessários de ser cuidados, né? Porque, no caso, são aqueles que são considerados vulneráveis, as crianças e os idosos. Então, assegurar uma vida saudável e produtiva, né? Então, uma vida que as pessoas elas tenham ferramentas para se desenvolver em sua plenitude, né? A questão do entretenimento, atividade física, trabalho, entre outras questões. Educação de qualidade. Então, assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. E promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Um ponto, né, que como professor, eu vou ser bem taxativo.
né? Então, a educação, ela tem que ser considerada como um investimento e não como gasto, como a maior parte dos nossos governos, eles colocam para nós, né? Então, nós vamos gastar tanto. Não, nós não vamos gastar, nós vamos investir, investir nas futuras gerações, né? Investir em uma formação contínua de profissionais. Então, de saúde, da educação, da segurança, porque a educação, ela não termina em uma certa etapa. A educação, ela é contínua. Então, dar o direito à educação inclusiva, que também é um ponto bem, bem ardido, né? Bem complicado de se discutir. Então, tratar pessoas que tenham algum tipo de deficiência, ela não está ali, né, como coitado, ele está ali como um cidadão de direito, né? A partir da visão que nós sabemos que todos somos iguais, que todos temos direitos, então essas pessoas elas têm que ter o direito a uma educação de qualidade, equitativa. Então não adianta uma escola particular top aqui estar oferecendo um ensino elevadíssimo se as escolas periféricas, por vários motivos, eles não têm esse direito. E também cabe à sociedade, né, nós pais e responsáveis cobrarem dos nossos filhos a dedicação nos estudos, né? Então, a educação não é apenas uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade de todos e para todos. Uma sociedade, ela só se desenvolve em sua plenitude com educação. A 5, né? Então, igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, e também pessoas que se reconhecem em outra identidade de gênero, né? Então, no caso, que não haja preconceito, não ocorra, né, a segregação de pessoas por conta do seu gênero e das suas opções sexuais, né? Então, isso é um ponto também. A questão de que as mulheres, entre outros grupos, eles tenham igualdade salarial, né? Então, tudo isso tem a ver com a igualdade de gênero e de oportunidades. Água potável e saneamento. Então, garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e do saneamento para todos. Então, água, né? Então, nós sabemos que quando um governo ele investe recursos na água e no saneamento básico, nós economizamos em saúde, né? Em tratamentos de saúde. Então, a saúde preventiva, ela é algo extremamente necessário. Então, quando nós oferecemos água potável de qualidade para essas pessoas, o desenvolvimento, né, dessa sociedade, ela é maior, né? Então, esse é um ponto. Energia limpa e acessível. Eu venho falando muito aqui sobre questão de energia limpa, né? Então, garantir o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos, né? Então, quando nós pensamos em placas de energia solar, né? Então, tem que pensar aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade, né, que tem muitos problemas com a questão da verticalização, né, dos imóveis, né? Então, nesse caso, né, eu tenho que pensar também em uma forma de baratear essa tecnologia, que essa tecnologia ela seja mais barata e mais acessível, né? No caso, eu tenho que criar políticas públicas para que essa tecnologia ela chegue a todos, não fique reclusa em poucos grupos, né? Que seja realmente, né, levado a todo mundo, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Né? Então, cabe aos governos eles criarem políticas públicas para ajudar que isso saia do papel, né? Então, criar metas de limitar o uso de combustíveis fósseis, né? Então, criar essas metas e cumprir. Não adianta criar metas, né? Que nem aquelas metas que nós adultos, né, nós temos, né? Quando chegar na segunda-feira eu vou fazer dieta, né? Então, nós temos que cumprir essas metas. Isso é importante. O segundo grupo é estratégias de qualidade de vida. Então, trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico e sustentável, inclusível, né, inclusivo e sustentável, um emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todos. Então, quando nós pensamos em trabalho decente para todos, é a valorização profissional de todas as áreas,
né? Então, no caso, sempre coloco isso para os meus alunos, para os meus estudantes, né? Então, qual a diferença entre um coletor de lixo e um médico, né? Então, dentro da saúde pública, os dois, eles têm um papel fundamental na garantia, né, de que a saúde pública ela seja atendida, né? Só que o médico, ele atende quando alguma coisa ocorre de errado, né? Então, no caso, se não há coleta de lixo, né, se não existisse o coletor, nós teríamos problemas de saúde pública elevadíssimos. Por quê? O lixo seria acumulado na rua, né? Então, nós temos que ter a importância de todos os profissionais, né, dentro, né, da sua valorização. Então, a valorização desses profissionais, ele é muito importante, né? Então, que esses profissionais, eles consigam se manter, eles consigam se aperfeiçoar e eles consigam ter a sua posição social valorizada e respeitada, né? Então, isso é um ponto muito importante. O 9, a indústria, inovação e infraestrutura. Então, construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar inovações. Então, construir uma infraestrutura que ela seja mais assim mais resiliente aos problemas climáticos, né? Que ela não produza poluentes, que ela possa se adaptar às necessidades de cada sociedade, de cada grupo. Então, industrialização inclusiva, né, que traga uma gama gigantesca de produtos que sejam necessários e que respeite a sustentabilidade, né? Então, fomentar inovações, então tecnologias que não fique assim que fique concentrada em um grupo que consegue pagar essa tecnologia, como havia colocado a questão dos alimentos, assim, alimentos que não sofrem com a aplicação de agrotóxicos, entre outras substâncias. Então, o preço tem que ser acessível para que todos tenham acesso. A redução da desigualdade, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Então, no caso, acabar com aquela segregação socioespacial, a segregação de grupos por várias características aqui. Se eu for falar todas as características, eu vou gravar um outro vídeo, né, falando sobre isso também. Então, as desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero, de local onde você está. Então, tudo isso é uma questão que deve ser combatida, né, para que haja realmente um desenvolvimento pleno, igualitário. Cidades e comunidades sustentável, tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, assentamentos, né? Então, cidades, né? Então, que as cidades elas consigam, né, se desenvolver em plenitude, fazendo com que a sua população não seja obrigada a buscar outros territórios, né, para que tenha os seus direitos atendidos, né? Então, que não ocorra a obrigatoriedade de migração por questões básicas, né? Alimentação, acesso à água, acesso à saúde, acesso à educação, né? Que essas pessoas elas possam ter nas suas cidades e as suas comunidades todos os seus direitos garantidos. Isso não é isso não é um ato de caridade, é direito dessas pessoas. E é isso que nós temos que garantir a todos, não apenas a um pequeno grupo, mas a todos, sem distinção nenhuma. Né? Isso é fundamental em todos os sentidos. A prevenção, né, e assim, a preservação de recursos naturais. Então, o 12, consumir, o consumo e produção responsável, assegurar padrões de produção e de consumo sustentável, né? Então, se nós temos padrões de produção, então como é que essas indústrias elas vão investir em tecnologia que consuma menos recursos e que esses recursos eles sejam sustentáveis, que eles sejam reciclados e ressignificados? Ação contra as mudanças globais do clima. Então, tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Então, promover metas e cobrar essas metas visando a diminuição de consumo, emissão de gases nocivos na atmosfera,
né? No caso, fornecer as questões básicas para que pessoas que trabalham com extrativismo, ele tenha o seu trabalho valorizado, que não haja o desmatamento, né, de áreas para a produção de outros artigos, né, como a pecuária, a produção de alguns commodities que sejam danosos ao nosso ambiente, né? Como a gente já vem discutindo, substituir matas expressivas, como a mata da Amazônia, para você produzir soja, né? Isso não é garantir ações para as mudanças climáticas. E também tem a questão da produção sustentável. Então, uma coisa, ela vai dialogando com a outra. A questão né, de você criar hábitos e situações de reciclagem. A vida na água. Então, a conservação a conservação e o uso sustentável dos recursos dos mares e oceanos, né? Isso também é um ponto, barrar a pesca predatória, eliminar a questão de poluição, né, dos oceanos com plástico. Hoje nós estamos falando, né, que vai chegar um certo ponto que nós teremos mais plástico no oceano do que vida, né? Então, há certas coisas que são urgentes, que são gritantes, né? Então, a exploração de recursos no fundo dos oceanos, a questão da exploração de petróleo, né? Que essa exploração ela não cause mais problemas, né, do que soluções. Então, substituir o petróleo por outras fontes de energia também evita essa exploração desse recurso, né, em áreas que podem gerar mais problemas do que solução, né? Então, esse é um ponto. A 15, a vida terrestre. Então, proteger e recuperar e promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres, gerir a forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Então, a questão de proteger esses recursos, né? Então, nós sabemos que a Amazônia, ela está em um processo de transformação, né? Até 2100, se nada for feito, a floresta da Amazônia, ela vai ficar muito próximo do que nós chamamos de caatinga, né? Então, ou próximo do que nós temos no cerrado. Então, árvores menores, árvores que têm o potencial de evaporação de água muito reduzido. Isso vai afetar drasticamente o clima no planeta, segundo vários climatologistas, né? Então, nós temos pessoas que pensam, né, em quais serão os impactos de uma forma generalizada se nós não tomarmos medidas urgentes e necessárias, né? Então, esse é um ponto, né? A preservação da biodiversidade. Então, todos os seres vivos do planeta, eles têm o direito, né, de viver, né, de manter o seu ciclo ali constante, né? Então, um animal, ele não tem que ser morto por mero divertimento de alguns indivíduos que se sentem no direito de fazer isso, né? Então, caçadores, entre outras coisas, gente, vamos pensar sério, né? Então, a vida é algo extremamente valioso, né? E quando nós analisamos e fazemos esse tipo de comparação, nós temos um papel fundamental dentro desse contexto todo, né? Então, eu fico até nervoso falando essas coisas. Então, o 16, paz e justiças institucionais, né, eficazes, promover sociedade pacífica e inclusiva para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusiva para todos. Então, promover acesso a questões inclusivas de justiça. Então, realmente punir aqueles que fazem ou que cometem ações que prejudiquem o bem-estar social de todos, né? Então, construir instituições realmente eficientes. Então, não adianta ficar só no papel. Ah, eu não posso cortar uma árvore em tal lugar, tem que pedir uma autorização para a prefeitura. Mas quem é que vai cobrar isso? Né? Quem é que vai realmente colocar isso no papel, fazendo com que isso realmente seja promovido? No caso, promover a justiça, né? A paz, né? Que os estados eles possam tomar ações colaborativas e não predatórias. Então, a 17,
promover parcerias e meios de implementações de todas essas ações, fortalecer os meios de implementações e revitalizar as parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que esse é o mais urgente, né? Então, pensando da seguinte forma, os Estados Unidos, ele é um país que mais consome recursos naturais e é o país que mais emite poluentes na atmosfera. A China também. Então, eles devem ter uma cobrança ainda maior. Mas como é que nós vamos fazer isso? Né? Nós temos que pensar na construção dessas parcerias, né? Então, não ficar apenas nos discursos. Então, aqui nós temos mais ou menos uma tabela de como é que isso, né, no caso, o cinza, né, que não se aplica ao Brasil, o verde, o que é produzido, em análise de construção, sem dados, que é a síntese da produção dos objetivos globais, né, e quais são os nossos objetivos aqui no Brasil. Então, o verde é o que a gente produz, né? O laranjinha é o que está em construção. Então, cada um deles. Então, quais deles nós estamos mais avançados e o quais deles nós estamos mais atrasados? Então, nós temos muito a ser debatido e construído. Então, vamos colocar isso aqui na prática. Quais mudanças podem ser feitas na sua escola, na sua casa e na comunidade para se tornar mais sustentável? Então, o que nós podemos fazer para que a nossa vida seja mais sustentável, para que as nossas ações, os nossos ambientes se tornem mais sustentáveis? Relate práticas e espaços sustentáveis que já existem na sua escola, no seu bairro, na sua casa. Então, quais são as medidas que nós fazemos? Então, aqui, outra coisa que eu vou colocar aqui no comentário para vocês refletirem. Reflita novamente e escolha um dos objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis e o que foi debatido aqui, né? Organize ações na escola e promova a reflexão do desenvolvimento sustentável. Então, como é que nós podemos fazer o nosso papel em microescala para elevar a macroescala? Né? Então, do nosso âmbito pessoal, próximo da gente, a um âmbito cada vez maior. Então, elabore aqui nos comentários uma lista de tudo que nós aprendemos hoje. Né? Então, tudo aquilo que você acredita que seja fundamental, né, para essa conversa. Então, aqui nós temos a tarefa, né, paulista, né, onde vou postar para que vocês, os meus alunos da escola pública, eles possam, né, medir o que foi colocado, que eu possa ter mais ou menos o que eu preciso melhorar nas minhas aulas e as referências. Então, a gente já vou agradecendo aqui, né? O vídeo foi esse vídeo, ele foi bem detalhado, ele tem que ser detalhado, não tem outro jeito, né? Para que nós chegamos ao nosso objetivo. Né? Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa aqui o seu like aqui para o professor, que ele ficará muito feliz, né? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, né? Faça com que esse conteúdo ele chegue a mais pessoas. E se você acredita que esse conteúdo ele é interessante para outras pessoas, né? Compartilhe, né? É algo que é importante, né? Para a gente compartilhar assim, iniciativas que são próprias do debate, da conversa, de uma forma democrática. Porque nesse momento só eu estou falando, mas o que nós podemos fazer para que isso realmente seja significativo? Gente, muito obrigado até aqui, né? Vou deixando aqui o meu convite e vamos continuar os nossos estudos, porque ele é o nosso melhor convite. Muito obrigado e até a próxima.